como filtrar uma lista em Python? Para responder essa pergunta, eu vou direto começando com um exemplo bem simples que eu preparei. Antes, deixa eu só ver se está tudo ok. Parece que está. Beleza. E o exemplo é esse aqui. Ó. Cria uma função que recebe uma lista de números inteiros e retorna uma nova lista formada apenas pelos números inteiros positivos da lista recebida como argumento. É um exemplo simples e se você já teve um pouquinho de contato com programação, talvez a primeira ideia que venha na nossa mente é essa aqui. Ó. Eu vou começar criando a função aqui. Ó. Eu vou chamar ela de extrair positivos. Tá? E ela recebe como argumento, ela tem um parâmetro chamado nums para receber a lista como argumento. E aqui dentro dessa função, eu vou criar uma nova lista que começa completamente vazia. Aí nós vamos fazer um loop através de todos os objetos dessa lista que a função recebe como argumento. Então, for num. Em nums, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste. Se num, ou seja, se este número aqui, ó, que está sendo iterado da lista nums, for maior do que 0, é porque ele é positivo, e, consequentemente, eu vou adicioná-lo nesta lista positivos que eu criei antes. Então, se este número for maior do que 0, eu utilizo o método append com a lista positivos para adicionar esse número na lista positivos. Tá? Depois que eu terminar esse loop inteiro aqui, a gente vai simplesmente retornar a lista positivos que foi criada dentro da função. Vamos testar essa função aqui. Então, eu já tenho a minha lista que eu criei anteriormente. E eu vou fazer o seguinte, ó, a gente vai chamar a função extrair positivos, passando como argumento a lista nums, que está aqui. Beleza? E aí nós vamos imprimir o resultado, a saída dessa função. E vamos ver o resultado. Aqui está. Ó. Então, veja que a lista anteriormente tinha o 0, o menos 4, o menos 20, o menos 6 e menos 15, e agora ela é formada apenas pelos números positivos desta lista original. E o problema está, de fato, resolvido. É uma tarefa muito simples de se resolver. Só que é muito importante que você saiba, de fato, resolver esse tipo de problema de filtragem, porque esse tipo de operação é extremamente comum no universo da programação. Praticamente toda aplicação que a gente utiliza precisa ter esse tipo de mecanismo de filtragem, precisa ter algum tipo de mecanismo de filtragem. Por exemplo, imagina que você precisasse sempre ver todos os pratos de todos os restaurantes do iFood quando você fosse fazer um pedido. Imagina que não tivesse como você filtrar pela categoria da comida que você quer, pelo nome do restaurante que você quer e assim por diante. Ou então, se você tivesse que ver todos os produtos do Netshoes quando você quisesse comprar um tênis, aí você tinha que ver camisa, casaco, roupas de criança, quando você só quer comprar o seu tênis. Ficaria tudo muito mais difícil. Então, por mais que seja simples a primeiro momento, principalmente com esse exemplo que eu trouxe aqui, é muito importante saber filtrar. E também é muito importante saber filtrar da maneira mais correta, da maneira mais otimizada. Porque, embora essa forma aqui que a gente criou, de fato, resolva o problema, existe uma outra abordagem muito mais pythônica de se resolver esse problema. E não só muito mais pythônica, não é só um programa que tem muito mais cara de Python, mas também é uma forma muito mais eficiente e muito mais rápida de resolver esse problema, que é através da função filter. É uma função que é built-in, ela é própria do Python, e ela tem que receber como argumento 2 objetos. O primeiro é um objeto do tipo função. E normalmente esse primeiro argumento aqui vai ser uma função que retorna verdadeiro ou falso, mas não obrigatoriamente, tá? Caso isso não aconteça, a conversão para verdadeiro ou falsa é feita de acordo com o valor que essa função aqui retornar. Mas normalmente é um objeto função que retorna já verdadeiro ou falso. E o segundo argumento da função filter é um iterável. O que é um iterável? É um objeto através do qual a gente pode iterar, ou seja, construir um loop. Então coloca aí uma lista, uma string, um tuple, um conjunto, um dicionário e assim por diante. Todos esses são iteráveis e existem outros também.
E essa função filter, ela vai aplicar a função que ela recebe aqui como primeiro argumento para cada objeto do iterável que ela recebe como argumento. E vai verificar se o objeto satisfaz a condição que essa função aqui especifica. Tá bom? Então vamos agora resolver esse mesmo problema que nós resolvemos anteriormente, só que agora utilizando a função filter, para você ver como que a gente resolve esse problema de uma forma muito mais pythônica, mais rápida e mais eficiente também. Então a primeira coisa que eu vou fazer é comentar essa função aqui, que a gente não vai precisar mais dela, e eu vou trazer essa lista aqui para baixo, tá bom? Para a gente conseguir vê-la o tempo todo. Deixa eu tirar esse print aqui também, que ele não vai mais funcionar. Então eu estou aqui somente com a minha lista e, de novo, o problema é criar uma nova lista que é formada pelos elementos dessa lista aqui, só que apenas pelos elementos que são positivos, tá bom? Maiores do que 0. Para isso, eu vou criar uma função chamada ePositivo, tá bom? E ela vai receber como argumento um número. E aí ela vai retornar isso aqui, ó, o resultado dessa comparação aqui. Se num maior que 0 for verdadeiro, a função retorna verdadeiro, retorna true. Se num maior que 0 retornar false, ou seja, se o número é 0 ou menor do que 0, ela vai retornar false, tá bom? A gente não precisa, por exemplo, fazer isso aqui, ó. If num maior que 0, return true. Deixa eu tirar esse. Return true. Else return false. A gente não precisa fazer isso aqui, tá? Basta a gente colocar um return num maior que 0. E o Python vai retornar o resultado desta expressão aqui. E agora que nós temos uma função que já faz o trabalho, já cumpre o trabalho de testar se o número é positivo ou não, a gente pode utilizar a função filter para aplicar essa função aqui para cada um dos objetos da lista nums, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. A gente chama a função filter. O primeiro argumento da função filter é uma função. Essa função aqui, ó, é positivo e ela retorna verdadeiro ou falso. Então, é positivo. E o segundo objeto tem que ser um iterável, como, por exemplo, esta lista nums que nós criamos aqui em cima. Nums. E agora, a gente só vai printar isso aqui. Quando vocês virem o resultado desse print, talvez pareça que não deu certo, tá? Deixa eu executar o programa aqui, ó. Veja que, em vez dele retornar para a gente os números que de fato são positivos, ele retorna para a gente isso aqui, ó, filter object at não sei o que lá. O que isso aqui significa? A função filter, ela retorna para nós um objeto filter. E isso acontece por questões de performance, questões de consumo de memória, que é muito menor do que se a gente fizesse um loop for, por exemplo. Mas a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. A gente pega o resultado, a gente pega esse objeto filter e passa ele como argumento para a função list. Então a gente pega isso aqui e passamos como argumento para a função list. E agora sim, esse objeto filtro será convertido para uma lista e a gente terá uma nova lista formada apenas pelos números positivos da lista nums que nós tínhamos anteriormente. Então, executando esse código agora, veja o resultado. A gente tem aqui os 5, 8, 95, 23, 48, 16, que são todos os números inteiros, né, os números maiores do que 0, da lista nums, que era a lista original. E veja que a gente resolveu o problema de uma forma muito mais pythônica, muito mais otimizada, muito mais rápida. É claro que a vantagem da gente utilizar a função filter, ela fica muito mais clara quando nós estamos trabalhando com um conjunto de dados grande. Não vai fazer muita diferença com uma lista com 10, sei lá, menos de 10 objetos como essa lista aqui. Mas no mundo real, quando nós temos que processar conjuntos de milhões de dados, esse tipo de abordagem faz toda a diferença, porque essa função filter, ela é construída numa linguagem de mais baixo nível, ou seja, o tamanho da abstração do que você programa para o que o seu computador executa é menor e, consequentemente, ela vai consumir menos memória e vai ser executada de forma muito mais rápida. A performance do seu programa será muito melhor.
Beleza? E além disso, essa aqui é uma forma muito mais pythônica de se resolver o problema. Então, por exemplo, esse tipo de questão aqui, de filtrar uma lista, é muito comum em testes para vagas de emprego para desenvolvimento Python. A maioria das pessoas vai chegar lá, se deparar com esse problema num teste e vai responder dessa forma aqui, porque de fato é a mais intuitiva, é a primeira coisa que vem à mente, principalmente para quem programa em Python. Mas se você resolve esse problema, programando dessa forma aqui, criando um filtro, utilizando essa função filter, que não é todo mundo que conhece, ou então, por exemplo, se você cria uma list comprehension, que é algo que fica para outro dia, isso te coloca muito à frente dos outros candidatos, porque isso de fato diferencia você, mostra que você conhece muito mais as ferramentas da linguagem de programação que você está sendo testado, no caso o Python. Vamos agora, só para a gente fechar essa pergunta aqui, fazer mais um exemplo para nós vermos essa função funcionando. Então, de novo, a função filter, ela filtra um iterável de acordo com a função que você passa como primeiro argumento. O iterável é o segundo argumento para a função filter. E ela retorna não uma lista, não um tuple, não um conjunto, mas sim um objeto filtro que aí você converte para o objeto, para a estrutura que você quiser, tá bom? E o exemplo que a gente vai ver é esse aqui, ó. O exemplo que a gente vai ver é o seguinte. Imagina, por exemplo, como a gente falou antes de e-commerce, vamos falar sobre e-commerce, tá? A gente tem uma classe para representar produtos do nosso e-commerce que funciona assim, ó, class, produto, tá? Produto é o nome da classe. E cada produto tem apenas 2 atributos, tá? Que é o nome e o preço. Então, deixa eu criar os atributos aqui. Self.nome é igual a nome, que a função init recebe como argumento, e self.preço é igual ao preço, que a função init, que o método init recebe como argumento também, tá? Esse aqui é a nossa classe produto. E aí vamos criar algumas instâncias dessa classe. Então, o produto 1, por exemplo, é produto, televisão, o nome e o preço da televisão é, por exemplo, R$4.000. Aí a gente tem o produto 2, que também é uma instância da classe produto. O nome do produto vai ser tênis, um tênis, e o tênis custa R$150. Produto 3, também é uma instância da classe produto, pode ser, por exemplo, um celular, custa R$2.000. A gente tem o produto 4, também é uma instância de produto. O produto 4 pode ser, por exemplo, um casaco, que custa R$210. Vamos fazer só mais um. Produto 5 pode ser, quer dizer, é uma instância da classe produto e pode ser, por exemplo, um perfume que custa, sei lá, R$80. Não é um perfume tão bom assim. Tá. Então, nós criamos essas 5 instâncias da classe produto e agora vamos colocar todas elas dentro de uma lista chamada produtos. Então, produtos é igual a uma lista formada pelo produto 1, produto 2, produto 3, produto 4 e produto 5. Tá? Essa aqui é a nossa lista de produtos. Imagina, por exemplo, que na verdade esta variável produtos não armazena essas instâncias de produto que a gente programou na mão aqui. Na verdade, é o resultado de uma query que você faz no banco de dados da sua aplicação. Tá? Então, puxou lá do seu banco de dados, e essa aqui é o valor de retorno da sua busca. São esses 5 produtos aqui. E são todos os produtos que você tem no seu e-commerce, tá? Você só vende televisão, tênis, celular, casaco e perfume. Mas aí, um cliente entra no seu e-commerce e ele não quer gastar mais do que, por exemplo, R$500. Então, ele só quer ver os produtos que custam menos do que R$500. Então, por exemplo, a televisão e o celular de nada interessam para ele porque ele não tem mais do que R$500. Como que a gente pode fazer esse filtro a partir da lista produtos que nós criamos aqui? Bom, a gente pode, por exemplo, criar uma função, tá? Veja só, primeiro, só para a gente sempre ter bem em mente o que nós estamos criando, tá? Eu vou criar aqui uma lista chamada produtos filtrados, tá bom? Produtos filtrados. E produtos filtrados vai ser igual a alguns produtos dessa lista produtos aqui, beleza? De acordo com o filtro que nós criarmos.
E olha o que eu vou fazer, olha que interessante. Eu vou criar uma função chamada filtra-preço, que recebe um valor mínimo e um valor máximo de filtro, tá bom? E olha só o que ela vai fazer. Dentro do corpo dessa função, não tem dois Fs, né? Dentro do corpo dessa função, eu vou criar uma outra função chamada filtro, tá bom? Que recebe como argumento um produto. Recebe como argumento um produto e ele retorna o seguinte, ele retorna um verdadeiro ou falso, né, de acordo com o preço do produto. Então, esse preço do produto tem que ser maior ou igual ao mínimo e ele tem que ser menor ou igual ao máximo, tá bom? Então, eu criei uma função e dentro da função filtra-preço, eu criei uma outra função, tá? E a função filtra-preço vai retornar o quê? Filtro. Tá? Olha só que interessante. Nós criamos uma função que não retorna um valor, não retorna 10, 100, 1000. Ela retorna um outro objeto função. Se isso aqui ficou um pouco confuso para você, assiste aí, procura no nosso canal uma pergunta que a gente responde sobre por que a gente pode falar que uma função é um objeto, tá bom? Tudo em Python é um objeto. Então, números são objetos, strings são objetos e funções também são objetos. Então, quando essa função filtra-preço é executada, um objeto função vai ser criado lá na memória do seu computador e ele vai criar um outro objeto função na memória do seu computador e vai retornar esse objeto função. Por que nós precisamos retornar um objeto função? Porque a função filter, que é a função sobre a qual nós estamos discutindo agora, ela espera como primeiro argumento um objeto função e esse objeto função vai ser aplicado para cada um dos objetos de um iterável que nós passarmos como segundo argumento. Então, eu vou escrever aqui objeto função, por enquanto, tá? É só um placeholder. O segundo argumento é o que nós queremos filtrar. Nós queremos filtrar a lista produtos, tá? Então, eu já vou escrever aqui produtos, tá? E qual vai ser a função de filtragem que eu vou aplicar para produtos? Vai ser o resultado da função filtra-preço, passando como argumento, por exemplo, 0 até R$500, que é o valor que seu cliente tem como argumento. Então é o seguinte, ó. Filtra-preço retorna a função filtro, essa função aqui. Ou seja, nós vamos, na verdade, estar aplicando esta função aqui para os objetos, para os produtos aqui, certo? E isso possibilita a gente colocar aqui o valor de mínimo e máximo, e aí a gente vai criar uma função que, na verdade, ela se comporta de maneira diferente dependendo de outra função, tá? Isso é uma coisa muito legal do Python, na verdade, não só do Python, mas da programação em geral. Bom, e como eu disse para vocês, a função filter ela não retorna uma lista, tá? Ela retorna um objeto filter. Para a gente transformar numa lista, a gente pode chamar a função list e passar como argumento esse objeto filtro que a função filter retorna. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui e Ctrl V dentro dos parênteses da função list. E agora sim a gente pode imprimir produtos filtrados. Na verdade, não vai adiantar muito a gente ver esse print aqui, vocês já vão ver por quê. Antes, deixa eu apagar isso aqui, tá? Para não imprimir também. Apagar não, deixa eu comentar isso aqui. E agora eu vou executar o código para a gente ver o resultado. Ah, tá. Em vez de escrever produto 3, eu escrevi produto 3. Aí não dá, né? Agora sim. Vamos lá novamente. E aqui está. Como eu falei, não dá para a gente entender muito bem, mas dá para ver que está filtrado, tá? Por quê? Porque a lista produtos original tem 5 objetos. Mas essa lista que foi retornada, ela tem apenas 1, 2, 3 objetos, tá? Mas agora, para a gente ver de fato quais são esses objetos, vamos criar um for loop. Então, for produto. For produto. Em produtos, a gente vai imprimir uma f-string falando primeiro o nome do produto, então produto.nome, 2 pontos, RS, né, em reais, produto, ponto preço. Agora sim, vai dar pra gente ver melhor.
Opa, na verdade não é em produtos, né? Produtos filtrados. A gente vai iterar essa lista aqui, ó. Produtos filtrados. Agora sim. E aqui está, tênis, casaco, perfume. Se o cara tiver com menos dinheiro ainda, em vez de R$500, o cara está com R$100 só para gastar no seu e-commerce, não tem problema, ele faz o filtro e aqui a gente mostra as opções de produtos que nós temos no nosso e-commerce. Tem apenas um perfume que custa R$80. Agora, se o cara está com muito dinheiro, ele pode gastar R$10.000 no nosso e-commerce, ele consegue ver todos os produtos que estão dentro desse filtro. Então veja só que interessante, tá? Isso aqui na verdade foi um exemplo que eu trouxe para trazer um pouquinho mais de realidade para a aplicação da função filter, mas lembre-se sempre de essa aqui é uma das formas mais otimizadas e melhores de você filtrar iteráveis em Python. O nome da função é filter, ela é built-in do Python, você não precisa importá-la de lugar nenhum, e ela espera como argumento um objeto função. Como esse objeto função vai ser gerado, se você cria uma função e põe o nome dessa função aqui, se você tem uma função que retorna outro objeto função, se você cria uma lambda function para cá, não importa como esse objeto função vai ser gerado. O importante é que ele vai ser aplicado para todos os objetos do iterável que a função filter recebe como segundo argumento. E aí retorna true ou false de acordo com o que a função fizer, né? De acordo com o que tiver lá no corpo da função. E assim a gente encerra essa pergunta aqui, como filtrar uma lista em Python. Peraí, não fecha o vídeo ainda que eu tenho 3 recados muito importantes para passar para você. O primeiro é o seguinte, esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de uma live que acontece toda segunda-feira aqui no canal, onde nós tiramos dúvidas sobre Python e sobre conceitos de programação em geral. Para você mandar a sua dúvida, acesse a nossa comunidade no Discord, o link é o primeiro aqui na descrição. Segundo recado, se você é iniciante em Python, em programação, nós temos uma playlist com o curso completo dos fundamentos de Python. Esse curso vai dar para você a base necessária para você prosseguir na sua carreira como um programador. E o último recado, terceiro, é que se você quer levar o seu conhecimento de Python para o próximo nível, assista aos nossos vídeos criando projetos com Python e suas diversas bibliotecas. Quase toda quinta-feira a gente faz lives aqui no canal desenvolvendo esses projetos. A gente já criou uma agenda de contatos, a gente já criou um gerenciador de tarefas com Python e Django e todos os projetos ficaram muito legais. Para você conferir, veja a playlist que também está aqui na descrição e veja as nossas lives todas as quintas-feiras. Valeu e até o próximo vídeo.